Iniciada a gravação da nossa aula, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Tá, reunião está sendo gravada, é a mensagem. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E antes de nós darmos o start aqui nessa revisão da matéria do ano passado, eu vou fazer algumas sugestões para vocês com relação a banco de dados. Se vocês forem lá no YouTube e procurarem pelo meu canal, que é o Criativamente Portal Criativamente, essa daqui é a cara do meu canal, vocês vão encontrar aqui uma série de playlists, em especial, aqui ó, nas aulas online do primeiro da noite, tem material de banco de dados bem básico mesmo. Só que está tudo misturado. Lá eu tenho 3 disciplinas: banco de dados, programação para web e design digital. Então, por exemplo, aqui, ó, essa daqui é a aula de banco de dados número 1, depois que nós voltamos ao Teams. Depois, mais para baixo, é só dar uma... Olha lá, banco de dados 2, banco de dados 3, banco de dados 4. Eu estou com esse pessoal aqui bem no começo, naquela parte de construir o projeto conceitual, das cardinalidades, mínimo e máximo. Então, quem quiser trabalhar com isso, fazer uma revisão legal, tudo, as videoaulas não são muito longas e fica a dica aí para vocês. Tá? Também, aí para quem quiser fazer um trabalho até mais elaborado, tem uma playlist chamada Modelagem de Dados. Aí já é o conteúdo do semestre todo, praticamente, que já tem 17 vídeos, né? Mas tem toda a parte inicial também. E aí vai. A outra é normalização de banco de dados, também é matéria do primeiro módulo. Deixa eu só voltar aqui, que eu não queria iniciar o vídeo. Aqui, ó. Normalização tem apenas 4 vídeos. E depois, para os interessados, tem a playlist MySQL, que tem a parte básica, começo de MySQL, e tem aqui, ó, apesar de ser básico, né, que ser o começo, tem 26 vídeos. Então fica a critério de vocês. Quem quiser dar uma lembrada, uma relembrada, tem bastante material. E essas dicas que eu estou passando aqui estão todas gravadas. Daqui a pouquinho elas estarão aí no vídeo para vocês assistirem, tanto pelo Teams, como lá no YouTube também, que eu faço download. E eu faço download e disponibilizo lá, caso alguém tenha problema de acesso ao Teams. Bom, eu vou usar aqui, ó, o Notepad++ como um caderno de anotações para a gente fazer alguns apontamentos. O banco de dados que nós vamos utilizar, ele é chamado de banco de dados relacional. Bom, antes de mais nada, vamos fazer aqui algumas definições, né? O que é um banco de dados? É um conjunto um conjunto de dados que atende às necessidades de uma determinada situação. Tá? Então, por que então nós temos a diferença? O banco de dados se chama banco de dados e não se chama banco de informações. Existe diferença entre dados e informações? Então, existe diferença entre os termos dados e informações? Bom, ao pé da letra, não há diferença. Então, se alguém perguntasse para a gente assim, quais são seus dados, quais são suas informações, no vocabulário, no dia a dia, dados e informações são a mesma coisa. Agora, para banco de dados, dentro do estudo e da organização de banco de dados, faz diferença. Nós vamos até falar o seguinte, ó, começar com informações, que fica mais fácil. Informações são o resultado do processamento, do cálculo de dados e outras informações.
Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou utilizar o Excel. Deixa eu fechar aqui, que eu estava... Esse daqui é o meu controle de presença, né? Depois de chegar mais alguém, eu tenho que registrar aqui. Opa, não precisava ter fechado tudo. Então, vamos dar um exemplo de uma situação bem simples aqui. Imagina, eu vou rascunhar aqui como se fosse uma nota, um ticket. Eu fui lá na padaria, fui no mercado, tudo. E aí eu peguei aquele ticket impresso. Então vai ter o código do produto, tem a descrição do produto, tem a quantidade que nós estamos comprando, tem o preço unitário, quer dizer, o preço de um produto, e tem o preço que eu vou pagar por todos. Vou dar só uma formatadinha aqui, né, para poder ficar mais apresentável. Então, eu teria aqui o nome, um cabeçalho, o nome do supermercado, o nome... Deixa eu só fazer assim, ó. E aí eu apago tudo isso, tá? Então, isso aqui não precisava ter feito tanto. E aqui embaixo eu vou calcular um total. Vai ser o total geral. Então, por exemplo, você for lá, imagine que esse daqui é o papelzinho lá, o ticket que a gente leva para casa. Então, a mocinha, o caixa, a moça, o rapaz do caixa lá, ele passa o código de barras no PDV. PDV é ponto de venda. Aquele equipamento, ele, por meio do código de barras, ele identifica um código do produto, faz uma pesquisa no banco de dados, e vamos supor que ele tenha identificado que é o produto 55, eu vou aqui colocar dados aleatórios, tá? Então vamos supor que ele pegou lá uma Coca-Cola, 2 litros, quantidade, eu estou comprando 2 Coca-Colas, 2 litros, cada uma custa R$ 7,00, e 7 vezes 2, 14. Eu vou colocar aqui algumas formatações, só para a gente ter aqui, desse jeito. Então, 7 vezes 2, 14. Muito bem. Vamos lá. Aí eu peguei, passou lá outro produto, o produto 99, que é pão de forma Pullman. Nem sei se é assim que escreve, mas estou levando um pão de forma Pullman. Ele custa, por exemplo, R$ 10. E aí, 10 vezes 1, 10. Bom, aqui já dá para explicar o que é dado e o que é informação. Nessa situação, tudo o que for calculado, ele vai ser um dado e vai ser informação, desculpe. Tudo que é calculado é informação e eu vou destacar com amarelo. Então, 2 vezes 7, 14. Esse 14 aqui não é um dado, esse 14 aqui é informação. Porque ele sempre será, a informação sempre será o resultado. A informação sempre será o resultado de um processamento. No caso, quantidade vezes preço unitário deu preço produto. E aqui no Excel até poderíamos colocar uma fórmula, né? É igual a essa célula vezes essa célula, deu 14, e aí a gente pode arrastar para baixo, né? Então, se nós inserirmos aqui, por exemplo, produto 61, que é o maionese Hellmann's, nem sei se é assim que escreve, mas fica lá, Hellmann's. Aí eu estou levando também um maionese Hellmann's, ela custa R$ 6. Olha lá, automaticamente ele já calculou aqui. Então a ideia é essa, né? A ideia é que nós vamos alimentar o banco de dados com dados, e aí eu vou destacar tudo que for dado aqui com um verdinho bem clarinho. Portanto, nessa nossa simbologia, o que estiver em verde é dado, são dados, e o que estiver em vermelho, em amarelo, é informação. Dessa forma, podemos dizer o seguinte, ó, código é um dado, o código ele tem que ser informado, o nome ou a descrição do produto é um dado, ela tem que ser informada, por exemplo, para cadastrar o produto, a quantidade que eu estou vendendo é um dado, eu tenho que informar. Quando o produto foi cadastrado, a gente tem o preço
de venda unitário, preço de um, ele é um dado, ele tem que ser informado. Agora, o preço do produto, ele não vai ser informado, ele vai ser calculado. Então, o que estiver em amarelo aqui vai ser calculado. E aqui embaixo, esse total também. Então, por enquanto, a nossa compra deu R$ 30. E esse R$ 30 também é uma informação, que é o resultado do cálculo, da soma das outras informações. Então, a ideia é bastante simples. Foi necessário calcular, é informação. Não foi necessário calcular, aquilo lá é um dado bruto, aquilo lá é um item, é que usar o nome dado e usar o nome informação é difícil. O conteúdo é bruto, é um dado. O conteúdo foi obtido a partir de um processamento, o conteúdo foi obtido a partir de um cálculo, aquilo é informação. Então, aqui no nosso, que nós estamos dizendo, informações são o resultado do processamento, do cálculo de dados e de outras informações. Então, no nosso exemplo, preço é informação, porque é o resultado de quantidade vezes preço unitário. Então, todos esses preços aqui, caso todos estivessem preenchidos, são informações, e o total geral aqui também é uma informação, que aí eu pego e somo todos eles e obtenho o total geral. Portanto, fica aqui definida a diferença. Então, dados são os conteúdos brutos que devem ser imputados. Como assim imputados? É que se eu usar o termo informados, eu começo a confundir esse informados com informações, né? Que devem ser dada entrada para eles, né? Então, entrada, input. Eu acho que assim fica a melhor definição. Dados são os conteúdos brutos. São todos aqueles que, em algum momento, eles foram imputados. E informações serão sempre o resultado de cálculos. Foi feito um processamento, aquilo é uma informação. Como nós estamos tratando de banco de dados, né? Então, portanto, um banco de dados, ele armazena exclusivamente dados. Um banco de dados armazena exclusivamente dados. Um banco de dados não vai armazenar informações. No exemplo que nós estamos dando, o que teríamos armazenado no banco de dados? Nós teríamos o que está em verde. Ó. O que está em verde, em algum lugar, seria armazenado. O que está em amarelo, o tempo todo vai ser calculado, vai ser processado. Daí é que vem a aplicação, vem o programa que faz os cálculos, apresenta, etc. e tal. Bom, então na sequência aqui, por que então os bancos de dados que a gente trabalha, ele vai se chamar banco de dados relacional. Então, vamos só fazer um pequeno ajuste aqui. Nós estaríamos falando aqui no começo sobre banco de dados, numa linguagem bem simples, o que é um banco de dados, características do banco de dados. E quando nós falarmos de banco de dados relacional, aí a gente vai tratar especificamente. Então, banco de dados relacional é aquele em que os dados são armazenados em tabelas. E aqui, ó, esse termo tabelas, ele é muito importante, porque são tabelas que estarão interligadas. As tabelas estarão interligadas. Na verdade, interligadas não é a palavra correta. Elas estarão relacionadas entre si. Vamos relembrar um pouquinho como é que isso daqui funciona. Então, eu vou lá no Excel, novamente, vou criar mais uma planilha. Quando nós fazemos isso, voltar aqui só para fazer. Em um banco de dados, nós temos que evitar duas situações. Em banco de dados, devem ser evitadas duas situações problemas. São elas a redundância
e a inconsistência. Vamos lembrar o que é isso daqui, ó. Redundância e inconsistência. Bom, então imagine o seguinte, ó, vou começar montando um cadastro de produtos, porque se eu for fazer a venda aqui dos itens, eu preciso cadastrar os produtos. Então, é uma tabela chamada produto, e aí nós estamos fazendo em banco de dados. Essa tabela, o nome da tabela vem sempre escrito com caixa baixa e no singular. E aí eu teria aqui o nome de cada um dos produtos, o preço, eu vou só por PRC, tá? Para facilitar aqui o espaçamento. Então eu vou ver o preço de compra e o preço de venda. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aumentar aqui os tamanhos. Eu também vou dizer qual que é a marca desse produto. Então, devagarzinho aqui eu vou ajustando. Muito bem. Essa primeira coluna aqui ficou em branco propositalmente. Quem se lembrar já do que é, excelente. Quem não se lembrar, nós já vamos fazer a revisão. Então, vamos colocar aqui, ó, alguns produtos. Ó, Coca-Cola de 2 litros. Preço de compra. Eu compro por R$4 e vou vender. Deixa eu colocar esse 4 aqui e o preço de venda. Vou pegar alguns itens só, que a gente não precisa fazer muitos para entender a lógica aqui do processo todo que a gente quer. Então, a gente vai comprar por R$4. E aqui, ó, eu vou entrar com um pouquinho de matemática. Eu não vou calcular, eu não vou informar, eu vou calcular, eu vou dizer qual que é a margem de lucro. A margem de lucro, eu vou colocar em porcentagem, né, nesse exemplo aqui. Então, ó, a margem de lucro vai ser de 100% no caso da Coca-Cola, e a Coca-Cola, ela vai ser, eu vou colocar a fórmula aqui, mas vocês não precisam se preocupar, tá? A única coisa que eu quero mostrar é que ela vai ser o resultado, do processamento, tá? Então, deixa eu pôr aqui, peraí, a fórmula vai ser esse vezes 1 mais esse. Fechou? Enter. Então, olha lá, fiz de cabeça aqui, mas deu certo. Eu fiz a fórmula, já acertei na primeira. Então, se um produto foi comprado por 4 e ele vai ter uma margem de lucro de 100%, quer dizer, eu vou ganhar 100% de 4, ele vai ser vendido por 8. No entanto, o que está acontecendo aqui? Esse 8, o preço de venda, ele é um cálculo, então ele é uma informação. No banco de dados, isso daqui não vai existir. A gente não vai armazenar no banco de dados o preço de venda. A gente vai ter, dentro dessa situação, exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente vai ter o preço de compra, vai ter a margem de lucro e o programa vai calcular por quanto cada Coca-Cola 2 litros será vendida. Então, o preço de venda seria uma informação, o banco de dados armazena dados, e aí eu não vou armazenar aquele campo. Ele é suprimido, ele não fica no banco de dados. E ele é da marca Coca-Cola. Então, eu tenho um produto que se chama Coca-Cola 2 litros, e uma marca. A marca é Coca-Cola. São duas coisas diferentes. Aqui, internamente, vai ser gerado o código 1. Só que a gente não vai chamar este código. A gente vai chamar de ID. ID de identificador. Identification, identificação. Então, só ID. E no caso, como é o código, o ID do produto, ele vai se chamar ID produto. Eu vou dar um destaque aqui nessa primeira linha, assim, tá? E essa daqui em especial, eu vou colocar uma cor. Eu vou colocar um meio laranjinha aqui, porque eu vou criar umas informações a mais e vou numerar. E vou nomear, melhor dizendo. Então, o que nós estamos fazendo? Essa cor, os campos, já até falei, que são
identificados por essa cor, eles vão receber o nome de chave primária, primary key ou simplesmente PK. Então, são 3 em português e em inglês e depois a sigla. Então, toda tabela vai ter um primeiro campo que vai se chamar ID, e aí, por convenção, ID, o nome do produto, ID produto para a tabela produto, e esse daqui vai ser um número sequencial. Ela começa com 1, vai para 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se a gente colocar aqui uma reticências, por exemplo, eu posso ter 100 produtos cadastrados. Em cada linha, os dados. Deixa eu só apagar essas linhas aqui, que tem linha demais. Opa, em vez de apagar, eu dupliquei. Excluir. Então, eu posso ter aqui 100, 200, eu posso ter os bancos de dados suportam quantidades gigantescas de dados. Então, vamos supor, Fanta Uva, né? Tem gente que adora Fanta Uva. Vamos colocar outra Coca-Cola antes da Fanta Uva. Coca-Cola, lata de 350 ml. Tá, ela custa, lá para o supermercado, ela custa, vamos supor, R$ 2. E o supermercado vai vender com 100% de lucro. Ora, fazendo a conta de cabeça aqui, vai vender por R$ 4. Aqui eu tenho que colocar a porcentagem em todos. Espera aí, devagarzinho. Isso. Então, aqui vai ser 100. Então, se o produto custou para mim, eu comprei por 4 e vendo com 100%, eu vou vender por 8. Se o produto custou 2 e eu vendo por 100%, ele vai vender 4. Ele também é da marca Coca-Cola. Só que a pessoa que está cadastrando, ela pega e já faz assim, ó. Coca-Cola. Desse jeito. O que nós estamos estudando aqui? Várias coisas. Primeiro, os dados são armazenados em tabelas, um banco de dados relacional, então é o que está acontecendo. Por enquanto, como nós temos uma tabela só, elas não podem estar relacionadas, porque só tem uma. Mas nós temos que evitar 2 situações. Algo chamado redundância, e essa redundância provavelmente vai gerar, algo chamado inconsistência. Esse é o estudo que nós estamos fazendo. Então, eu vou entrar aqui com mais uma. Agora sim, ó, Fanta Uva 2 litros. Tá, custa, vamos supor, R$ 1,50 e eu vou vender com 100%. Muito baratinho, né? Mas saiu por R$ 3. Então, ela é da marca Coca. A pessoa que cadastrou só colocou Coca. É Coca-Cola, mas ela foi lá e só colocou Coca. Tudo bem, vamos lá para outra, para Guaraná. Guaraná, 2 litros. Custou R$ 2. E vai ser vendido, por exemplo, com 80% de lucro. Então, ele vai ser vendido, fazendo a conta de cabeça, R$ 3,60. E é Antártica, da marca Antártica. Então, Guaraná, 2 litros, da marca Antártica. Tem também Guaraná, 2 litros, de uma outra marca, hein? Alguém sabe informar uma outra marca de Guaraná? Nem sei, vamos pegar aqui no Google, vamos ver. Se alguém souber, ouvi um microfone aberto. Pode falar. Tem a Suquita. Suquita? Não, mas eu quero Guaraná. Ah, Guaraná. Tem aquele do Jesus. Jesus é Guaraná? É. Só, olha lá, ó. Aqui, ó, vamos ver. Só Jesus salva mesmo, hein? Tem Guaraná, ok. Só que Guaraná Jesus é o nome do produto, tá? Categoria, deixa eu ver, vamos ver os Guaranás mais famosos do Brasil. Eu quero saber o nome é Guaraná. Eu quero saber quem fabrica, que é a marca. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ó o Jesus aqui, ó. Não sabia que tinha. Então, o nome do produto é Guaraná Jesus. Só que a gente teria que ver aqui, para ficar legal o nosso trabalho, quem que fabrica. Então, tentou Agora criar... É a Coca-Cola? Ela comprou. Ah, olha, você está informado, hein? Você está tomando bastante Guaraná Jesus. Só Jesus salva. Então, vou pegar aqui, ó, uma outra Guaraná, mas eu queria ver outro nome aqui, ó. Ó, Baré. A Baré, quem que é fabricada por a marca da Ambev.
Tá, tudo bem, vai, vamos utilizar assim, ó. Vamos supor que fosse um Guaraná Baré. Aqui é só exemplo, porque o problema todo, ele tá aqui, ó. Aqui atrás. Ambev. Tá, vamos lá fazer o que o Igor sugeriu. Guaraná Jesus. Ela custa, tem 2 litros, o Igor? Você que está expert aí em... Vamos Tem de colocar lata e uma 2 lata litros. de 350 ml. Aqui em cima eu coloquei 250, não era 250, de 350. Tá, aqui tudo bem, aqui é só para a gente dar uma descontraída. Comprei por R$ 1,50, vou vender com 50% de lucro, vender por... Não vai dar nem R$ 3, vai dar só um pouquinho. E ela é da marca Coca-Cola. Aí, ó, presta atenção que eu escrevi com 2 L's. E aí vai. Aqui já dá para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho uma lista de produtos, vários, né? Deixa eu trazer esses itens aqui para baixo. Faz de conta que esse é o 100º produto aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei só refrigerante e aí eu tenho 100 produtos cadastrados, todos eles com seu nome, cada um com seu nome, com o preço de compra e a margem de lucro. O preço de venda vai ser calculado, então não entra no banco de dados. O preço de venda é uma informação. E aí eu tenho a marca. Agora é que vem aquilo que eu expliquei para vocês no semestre passado, que a Jéssica estudou em outros anos, tudo. O que é redundância? Então, o termo aqui, ó. O que é redundância? É a repetição de um conteúdo. Então, vem aqui, ó. Coca-Cola, eu vou destacar aqui em cores. Coca-Cola, Coca e Coca-Cola. Vou destacar tudo aqui, ó, com uma cor bem, para o negócio ficar bem chamativo. Olha lá, ó. Coca-Cola com hífen, Coca-Cola sem hífen, Coca e Coca-Cola com 2 L's. Se eu perguntasse para vocês, pessoas, isso daqui tudo é a mesma coisa? É a mesma coisa, porque a gente entende que foi digitado errado, né? Que a pessoa que foi lá sentou, digitou correndo, tudo. Mas para um sistema de informações não é a mesma coisa, porque o sistema ele não vai trabalhar fazendo esse raciocínio, vamos assim dizer. O sistema ele vai fazer o seguinte, ó, como é que ele sabe, como é que um sistema sabe que dois textos, deixa eu pegar aqui como, aqui ó, como é que ele sabe, Coca, assim, desse jeito. Como é que ele sabe se isso daqui é igual? O sistema de informações, ele não entende que isso é um refrigerante. Ele não entende que, na verdade, isso são marcas, são fábricas de refrigerantes. Então ele faz assim, ó. O primeiro caractere é o C, o segundo caractere é o terceiro caractere é o A, o quarto caractere é, então, C-O-C-A. Estão vendo que em verde ele já destacou embaixo ali? Né? Quer dizer que esses dois aí, ó, quando eu vier para cá, já perdeu o destaque embaixo. Quando ele veio para cá. Por quê? Porque não existe outro conteúdo igual a esse daqui. Então, a ideia é que fosse a mesma. É a ideia, então vamos melhorar. Ó. É a ideia, conceito da repetição de um conteúdo. Então, o que deveria estar aqui deveria ser a mesma coisa. Isso é redundância. Se tivesse assim, ó, não estamos vendo de baixo, só vamos ver aqui, ó. Coca-Cola, isso é redundância. Por quê? A ideia aqui é ter 4 vezes o mesmo conteúdo apresentado. Isso é redundância. Mas é só redundância. Quando eu tenho uma situação como essa, eu tenho dois problemas acontecendo. Primeiro, a ideia da repetição acontece,
Mas, de fato, não é a mesma coisa. O que está escrito aqui não é a mesma coisa que está escrito aqui embaixo, que não é a mesma coisa aqui, que não é a mesma coisa aqui. Então, gerou o que nós chamamos inconsistência. Na realidade, são representados, são apresentados valores diferentes. Tinha que ser a mesma coisa. É a mesma coisa, mas não é. Então, olha lá, ó. De novo, para a gente fixar bem a ideia. O que nós temos aqui? O mesmo conteúdo, o mesmo conceito apresentado várias vezes. Isso é redundância. Mas aqui existe inconsistência? Não. Porque não tem valores diferentes, só tem um valor que está sendo apresentado várias vezes. Agora, quando eu pego alguma coisa desse tipo, aí sim, foi gerada a redundância, porque a ideia é de repetição e na prática não está repetindo, na realidade não está repetindo. O que acontece quando a gente tem a redundância e tem a inconsistência? A gente perde, né, quando acontece, quando se tem redundância, é possível que seja gerada inconsistência. Então, é possível que seja gerada inconsistência. Como assim? Ora, Coca-Cola. 2, 3, 4. É redundância? É. Gerou inconsistência? Nesse caso, não. Mas olha agora, Coca-Cola. É redundância? É. Gerou inconsistência? Gerou. Porque aqui eu tenho duas marcas diferentes. Eu tenho Coca, cola e Coca-Cola, tudo junto, né? Então, quando se tem redundância, é possível, provavelmente, podemos até dizer, a gerada a inconsistência, tá? E a inconsistência, o que é inconsistência? É a perda da confiabilidade, da confiança nos dados do banco de dados. Dos dados e também das informações obtidas, porque as informações são processadas. Dados / informações do banco. Esse é um problema muito sério. É o primeiro tratamento que a gente deve fazer quando vai construir um banco de dados. É construir de tal forma que não exista. Então, o ideal é a modelagem. O que é modelagem? É dar forma. Arquitetar, modelar a modelagem do banco de dados sem redundância. Consequentemente, sem inconsistência. A inconsistência só existe porque primeiro nasceu a redundância. Bom, então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Na verdade, o que nós precisamos é fazer uma alteração na estrutura desse banco de dados. Então, na primeira etapa da construção do banco de dados, onde nós vamos na empresa, isso aqui é um exemplo bastante simples, bem trivial, mas ele ilustra tudo que nós precisamos fazer. Nós temos que fazer algo chamado levantamento de requisitos. No caso de banco de dados, em que consiste o levantamento de requisitos? Então, é o processo onde se identificam os dados necessários para uma determinada situação. Então, vamos criar aqui uma determinada situação. O que nós queremos? Deixa eu dar umas formatadas aqui.
Legal. Vamos lá, qual que é a situação proposta? Apesar de ser uma situação super simples, cadastrar produtos de um supermercado. Essa é a situação. O que nós queremos fazer? Então, no nosso exemplo aqui, nós queremos cadastrar produtos de um supermercado. Então, nós temos que... É como se nós fizéssemos a seguinte pergunta. Quais são os dados, e aí eu vou colocar dados com letra maiúscula, sim, para dar destaque, necessários para o cadastramento de dedo, hein? De produtos do supermercado. Então, o levantamento de requisitos é isso, é perguntar levantar, identificar quais são os dados necessários para o cadastramento de produtos do supermercado. E quando nós fizermos isso, nós temos que usar já de cara, que vai facilitar muito, o seguinte. Num primeiro momento, eu poderia dizer o seguinte, ó, vou precisar do nome, do preço de compra, da margem de lucro e da marca. Opa, aqui é marca. Legal. Então, num primeiro momento, alguém poderia, e é normal, todo mundo pensaria nisso, ó. Quais são os dados necessários? O nome do produto, o preço de compra do produto, a margem de compra do produto, de lucro do produto e a marca. Só que essa abordagem, ela não é ideal. Ela não é ideal. A gente tem que pensar de outro jeito. Tem que pensar assim, ó. Independente dessa tabela, como se ela não tivesse aqui, ó. No meu banco de dados, eu terei que, em algum lugar, cadastrar, armazenar o nome dos produtos. Ou, no singular, o nome do produto. Em algum lugar, eu terei que armazenar o preço de compra do produto. Em algum lugar, eu terei que armazenar a margem de lucro do produto. E, em algum lugar, eu terei que armazenar o nome da marca. Essa daqui que é a sacada. Essa daqui é que é uma abordagem inicial que vai facilitar muito a nossa vida. Então, eu terei 3 dados. Vamos colocar aqui, em vez de negrito, vai ficando tudo colorido, mas não tem importância. 3 dados para produto. Olha lá. E eu tenho um dado da marca. Vou colocar outra cor aqui. Amarelo. Então, na verdade, o meu levantamento de requisitos, ele precisa... eu entendo quando alguém diz assim, ó, vou precisar do nome do produto, do preço de compra do produto, da margem de lucro do produto e da marca do produto. Eu entendo. Mas a pessoa que está pensando assim, ela não é um profissional da área de informática, principalmente de banco de dados. O profissional que trabalha com desenvolvimento de sistemas, tanto o programador como aquele do banco de dados, que às vezes são pessoas, não é a mesma pessoa, é uma equipe, ele tem que ter essa linha de raciocínio. Eu vou precisar, são necessários. Quais são os dados necessários para cadastramento? Legal, agora ficou certo. Eu preciso do nome do produto, do preço de compra do produto, da margem de lucro do produto e preciso em algum lugar cadastrar o nome das marcas. E eu também precisarei, de alguma forma, dizer que existe uma relação, que o produto é de uma determinada marca. Portanto, como é que isso daqui vai funcionar? Cada um desses itens que foi destacado aqui, o destino, nome do produto, preço de compra do produto, margem de lucro do produto, cada um desses vai ser uma tabela. Então, deixa eu ligar o meu Zoom aqui para poder fazer uns apontamentos, facilita a minha vida, pode ajudar a gente aqui, ó. Então,
Porque o Zoom, essa ferramenta permite que eu faça esses traços assim. Esses dados que estão em verde ficarão nessa tabela aqui, produto. E o nome da marca não vai mais ficar aqui. Posso apagar, só que eu não vou apagar, senão eu vou ter um pouquinho de problema aqui. Eu vou colar aqui embaixo e eu vou tirar esse vermelho, porque agora já não vai ser mais assim. Na verdade, nada disso eu precisava, eu podia ter apagado. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, porque é desnecessário. Então, eu posso apagar realmente isso daqui. Na tabela produto, eu não terei dados da marca. E o nome da marca vai ficar numa outra tabela que se chama marca. Ora, o que eu preciso cadastrar da marca? Está aqui, ó, no levantamento de requisitos. Eu preciso do nome. E além do nome, o que toda tabela tem? Tem um primeiro campo que se chama ID, e nesse caso, ID marca, que é o código da marca. Então, essa formatação que eu fiz aqui, eu vou aplicar aqui embaixo. E o que eu tenho que fazer agora? Cadastrar marcas. Então, ó, Coca, e cadastro uma vez só. Coca-Cola, Antártica. Aí, se tiver outra, a gente põe aqui, tá? Baré, não sei se existe uma marca Baré, mas só serve de exemplo aqui, ó. Então, cadastrei, gerou 1, 2, 3. O que está nesse beijinho aqui, ó, se chama chave primária, ou primary key, ou PK. Então, toda tabela tem a sua chave primária, primary key ou PK, mas eu tenho que dizer que o produto, que esse produto aqui, Coca-Cola 2 litros, que custa R$4 e vai ser vendido com 100% de lucro, que ele é da marca Coca-Cola. Mas aqui, então, eu não vou colocar a marca Coca-Cola, eu vou colocar o ID, esse 1 aqui, eu vou repetir aqui. Então, portanto, aqui eu vou colocar o ID marca. Deixa eu pegar a formatação só para deixar isso aqui legal. Opa, errei. E aqui eu vou colocar a grade. Isso. Então, olha lá. Coca-Cola 2 litros é da marca 1. Essa marca 1 é essa marca 1 que é da Coca-Cola. Coca-Cola lata 300... Pois não. Tira uma dúvida minha. Pois não, pode falar. Eu tô meio perdido. A aula é de banco de dados? A aula é de programação de computadores e nós estamos iniciando o Ah, tá. desenvolvimento de uma aplicação que vai manipular banco de dados. Por isso nós Entendi. estamos fazendo tudo isso. Eu falei, mas banco de dados de novo? Porque Não, agora vai ter o agora programa entendi. que nós vamos fazer, a aplicação, vai ter banco de dados, tá? Entendi. Não, beleza. Então, eu estou Desculpa fazendo aí. essa Obrigado. revisão aqui para a gente lembrar de banco de dados um pouco, Ah, tá? tá. Eu perdi o comecinho. Obrigado, desculpa. Então, tá joia. Então, olha, a Coca-Cola lata 350 ml é da marca 1. A marca 1, Coca-Cola. Fanta Uva é da marca 1. Esse Guaraná 2 litros, ele é da marca 2. Ele é Antártica. Guaranabaré é da marca... O Baré é da marca 3. Aqui, ó, 3 Baré. E o Guaraná Jesus, segundo o nosso assessor de refrigerantes, especialista, ele é fabricado pela Coca-Cola agora. Bom, o que é importante observar aqui? Daquele jeito antigo, quantas vezes nós escrevemos Coca-Cola? Porque tinha aqui uma coluna marca, escrevemos várias vezes. Quando a gente escreve o mesmo conteúdo várias vezes, redundância. E se há a redundância, corremos o risco de ter inconsistência. Do jeito que nós fizemos agora, quantas vezes existe a marca Coca-Cola? Olha aqui, ó. A marca Coca-Cola foi cadastrada uma única vez. E a partir do momento que esse conteúdo só existe uma vez, não tem redundância. Se não tem redundância, não tem como ter consistência, porque não tem sentido eu cadastrar aqui, ó, 2 vezes a marca Coca-Cola. Não preciso disso. A partir do momento que Coca-Cola já foi cadastrado, eu não vou cadastrar. Aí é erro de operação. Aí é a pessoa que cadastrou errado.
Então, o que está acontecendo aqui agora? Nosso banco de dados, ele ficou, olha os termos utilizados, ó. O ideal, ele ficou modelado. O ideal é a modelagem do banco de dados sem redundância, consequentemente sem inconsistência. Então, essa estrutura aqui não tem redundância, não tem repetição de conteúdo, né? Portanto, ela não tem inconsistência. E para a gente finalizar essa parte, ID produto na tabela produto, chave primária, já está lá com a cor. ID marca na tabela marca, chave primária. E ID marca na tabela produto, tem alguém que lembra aí como é que é? Vamos ver aqui, deixa eu ver no chat, às vezes alguém lembra, escreve no chat. Então, vou colocar aqui de novo, ó. ID produto na tabela produto, chave primária. ID marca na tabela marca, chave primária. ID marca na tabela produto, como é que se chama isso? Tem um nome para isso. Quem lembra aqui? Estrangeira? Como é que é? Estrangeira? Isso mesmo. Então, aqui, ó, que eu vou destacar com uma outra cor, vou destacar aqui em azul, né? Então, ela vai se chamar chave estrangeira ou foreign key ou simplesmente FK. São em português, em inglês e a sigla em inglês. Agora a gente faz assim e coloca o azul. Então, o que está destacado nesse beijinho aqui é a chave primária. Toda a tabela obrigatoriamente tem a sua chave primária. Tum. E nem todas as tabelas têm chave estrangeira. Todas elas têm? Não. Marca, por exemplo, ó, não tem azul. Não tem azul. Ela só tem, obrigatoriamente, ela tem primária, mas ela não tem estrangeira. E esta linha imaginária que eu vou colocar aqui agora, ó, deixa eu pegar aqui uma forma. Eu quero pegar uma linha. Então, esta linha, onde esse 1 está relacionado com esse 1, o próprio nome aqui, olha lá, vamos colocar de uma outra cor para não misturar. Vou colocar em vermelho. Esta linha aqui, ela tem um nome especial. Isso daqui é só uma representação simbólica, né? O banco de dados não tem linhas. Isso daqui é só uma representação simbólica. Essa linha vermelha, ela se chama relacionamento. O relacionamento vai ter, de um lado, deixa eu pegar aqui, ó, a chave primária, e de outro lado, só estou pegando a cor, a chave estrangeira. Então, o relacionamento tem, de um lado, a chave primária, e de outro lado, ele tem a chave estrangeira. Observe, o relacionamento é essa linha, que ele está apontando essa situação específica. Chave primária 1 relacionado com chave estrangeira 1. O que a gente tira disso? Que a Coca-Cola 2 litros, que custa R$4, vai ser vendida com margem de lucro de 100%. Ela é da marca Coca-Cola. Esse 1 aqui está linkado, amarrado com esse 1 aqui. Tá? O outro, por exemplo, esse 2 aqui, ele está linkado, ou melhor, está relacionado com esse 2. Numa das pontas, chave primária, na outra ponta, chave estrangeira. Mesma coisa aqui. Chave primária, 3, chave estrangeira, 3. Então, essa é a ideia do que a gente precisa construir. Para a gente fechar, então, essa etapa, quais seriam, então, como que é a estrutura dessas duas tabelas? Então, esse banco de dados, ele vai ter duas tabelas. Ele vai ter uma tabela chamada produto, que vai ser formada. Aí, o que eu vou pegar? Só os nomes dos campos. A tabela produto, ela vai ser formada por ID produto, nome, estou copiando aqui de cima, ó, preço de compra e ID marca. Então, a tabela
tabela produto vai ser formada pelos seguintes campos: ID produto, nome, preço de compra e ID marca. É isso aqui, ó, que a gente chegou à conclusão. E a tabela, deixa eu só formatar aqui. E a tabela marca, aí eu venho aqui, acompanho a tabela marca, ela vai ser formada por ID marca, nome. Eu vou colocar a mesma formatação para esses dois aqui. Quando eu digo quais são essas daqui, portanto, elas são as tabelas essas daqui são as tabelas do banco de dados. Centralizar, centralizar, eu vou aumentar um pouquinho, vou dar uma quebra de texto, tá. Então, quais são as tabelas do banco de dados? Duas, desse banco de dados especificamente. Quais são? Produto, formada por ID produto, nome, preço de compra e ID marca, e marca, formada por ID marca e nome. Tá? Aqui, ó. Então, eu vou capturar essa imagem produzida aqui e eu vou mandar para vocês como sendo um material de revisão. Se bem que vocês têm todo aquele material que eu disponibilizei no ano passado, né? Podem utilizar tudo, quem quiser fazer. Deixa eu só ir lá na pasta de vocês direitinho que eu vou salvar. Então, aí tem aqui Teams, material. Segundo, tem que criar uma pasta para vocês, que o material de vocês está tudo nas nuvens. Então, vai ser 2, manutenção, suporte informática na disciplina PC, programação de computadores. E aqui dentro, eu vou criar uma pasta aula do dia 27/5/2020. Aqui dentro, eu vou salvar o esquema geral, o esquema, imagem, e aqui também eu vou pegar esse texto que nós fizemos e vou salvar e mando para vocês esses dois itens que nós desenvolvemos durante a aula de hoje. Também vou salvar, né? E vou colocar aqui como sendo conteúdo. Tá lá. Então eu vou encaminhar, daqui a pouquinho encaminho isso no grupo WhatsApp para vocês. Gente, alguma dúvida? Deixa eu voltar para cá. Tá muito chato, tá interessante, tá mais ou menos. Por sinal, dá um sinal de vida aí. Vocês querem que o Dina mude o ritmo da aula? Deixa eu ver quem está presente aqui, que estou vendo que chegou gente, ó. Cauã, o Clécio. Quem mais chegou que eu não tinha falado? O Igor com I. Então, deixa eu só pegar aqui meu registro de frequência que eu tenho que depois passar. Então, quem que está aí? O Igor com I está presente. Quem mais? O Clécio e o Cauã, né? Cauã. Então, nós estamos com 9 presentes. Deixa eu ver se está batendo aqui. 10 menos eu, 9. Legal, é isso aí. Tá perfeito. Por enquanto é o que temos. Gostaria que vocês me dessem um retorno basiquinho aqui, tá? Pode ser digitando, deixa eu ver aqui, ó. Tá tranquilo, Danilo já me deu um ok. Clécio, não faltou a margem de lucro na tabela produto? Margem de lucro na tabela produto? Vamos ver. Tá aqui, ó. Produto. Ah, você está falando aqui embaixo? Sim, isso mesmo. Faltou margem de lucro, vírgula, na tabela produto. Beleza, Clécio, obrigado. Deixa eu... Pum. Aqui. Ok, perfeito. E aí, o resto do pessoal, dá um alô aí para mim, pode ser no chat, pode ser pelo microfone, o que vocês estão achando? Deu para... Relembraram?
ninguém escreveu nada, ou estão dormindo. Sabe como é que eu faço para saber se o pessoal está prestando atenção à tarde? Eu faço assim, ó. Levanta a mão aí quem está prestando atenção. Aí o pessoal vem aqui e levanta a mãozinha assim, que nem eu fiz. À tarde tem que fazer assim, senão os meninos dormem na aula. Tem que ficar atento. Estão tímidos? Leiane deu um ok aqui. Tá? Estão tímidos. Quem mais? Então vamos fazer o seguinte, em vez de dar um oi assim, quem entendeu, levanta a mão aí, vamos ver. Quem tá tudo certo, tudo ok, levanta a mão aí. Aí vocês não precisam ficar tímidos. Tá faltando a Ana, o Gabriel, o Clécio e o Cauã. Não sei agora se eles estão com alguma dúvida ou se eles estão jantando. Bom, eu vou encerrar a primeira parte da gravação da aula e aí a gente vai depois para uma outra parte. Tá? Então, encerrando agora a primeira parte da aula.